Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do tutorial da Rena Nino, aqui no canal Artes da Vovó Jace. Esse é o 10º vídeo do passo a passo e nele nós vamos concluir toda a cabeça com a modelagem final, as marcações e os bordados. Antes de começarmos, quero te explicar uma coisa importante. Durante a gravação desse vídeo, eu finalizei completamente a cabeça do Nino, mas ao final resolvi transformar essa versão em uma versão feminina, que eu chamei de Lina, para formar um casal na minha decoração de Natal. Por isso você vai ver aqui o Nino piloto já pronto e a Lina também finalizada. O passo a passo é exatamente o mesmo. O que muda são apenas 2 detalhes finais, os cílios e a forma de modelar o topete. Então, se você quiser fazer o Nino, é só não aplicar os cílios e modelar o topete como no Nino piloto. Se quiser fazer a Lina, pode acrescentar esses detalhes. No vídeo anterior, nós paramos na carreira 15 da cabeça. Agora, neste vídeo, vamos retomar a partir da carreira 16. Se você vem do vídeo anterior, é só pegar a peça na carreira 15 e seguir comigo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque a proposta foi finalizar toda a cabeça em um único vídeo. Agora vamos ao passo a passo. Então, na carreira 16, nós faremos 35 pontos baixos, trocamos o fio, 3 pontos baixos, 2 aumentos, 2 pontos baixos, trocamos o fio, 10 pontos baixos, trocamos o fio, 2 pontos baixos, 2 aumento, 3 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 35 pontos baixos. Vou fazer aqui os 35 pontos baixos, vou trocar a cor, fazer 3 pontos baixos e volto aqui para fazer os aumentos. Já fiz aqui os 35 pontos baixos, troquei a cor, fiz 3 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 aumentos. Esses aumentos são feitos normalmente, pegando as 2 alças. Agora aqui são 2 pontos baixos. Vou trocar a cor. Vou procurar nesse 10º vídeo ser um pouquinho mais acelerada, para ver se conseguimos concluir aqui a cabeça do Nino, pelo menos. Então, nas carreiras que não tiverem muitas peculiaridades, eu vou fazer, instruir vocês e vou fazer fora da câmera. Então aqui eu vou fazer 10 pontos baixos com essa cor, vou trocar o fio, vou fazer 2 pontos baixos, 2 aumentos, 3 pontos baixos, trocar o fio e fazer os 35 pontos baixos. E aí já vou voltar com a carreira 17. Concluí a carreira 16, na carreira 17 nós iremos fazer 35 pontos baixos, trocamos o fio, fazemos 9 pontos baixos aqui, trocamos o fio, 10 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 9 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 35 pontos baixos. Vou fazer essa carreira aqui toda fora da câmera, porque trocar o fio vocês já sabem fazer, então não tem erro aqui, ok? Concluí a carreira 17, agora nas carreiras 18 e 19, nós vamos fazer elas iguais à carreira 17. Serão 35 pontos baixos, trocamos a cor, 9 pontos baixos, trocamos a cor, 10 pontos baixos, trocamos a cor, 9 pontos baixos, trocamos a cor, 35 pontos baixos. Então, vou fazer aqui as carreiras 18 e 19 e ao final eu volto. A partir da carreira 20, nós vamos começar a diminuir aqui essa partezinha mais clara, certo? Então, na carreira 20, iremos fazer 36 pontos baixos, trocamos a cor, 7 pontos baixos, trocamos novamente a cor, 12 pontos baixos, trocamos a cor, 7 pontos baixos, trocamos a cor, 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha carreira 20 e retorno. Na carreira 21, nós vamos fazer aqui 27 pontos baixos com essa cor, ou seja, vamos reduzir aqui ainda mais essa parte branca. Então, são 37 pontos baixos aqui, aí depois trocamos a cor, 5 pontos baixos, trocamos a cor, 14 pontos baixos, trocamos novamente a cor, 5 pontos baixos, trocamos a cor,
37 pontos baixos. Depois que nós trocarmos aqui e terminarmos esses 5 pontos baixos, aí a gente já pode cortar esse fio, que a próxima carreira ela vai ser toda nesse tom aqui castanho, tá? Vai terminar aqui essa parte da face branca. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira 21 e retorno. Voltei aqui, porque eu terminei a última troca aqui de cor, então esse fio aqui, eu já posso cortar. Certo? Vou concluir aqui a minha carreira 21 e retorno. Concluí aqui a carreira 21. Agora eu vou fazer aqui as pálpebras, que é opcional. Quem não quiser fazer, não precisa. Agora só que o olho vai ficar arregalado, a expressão vai mudar, o olho vai arregalar. Aqui eu deixei espaço, essas alcinhas aqui, para fazer pálpebra inferior, e aqui também para fazer a pálpebra superior. A pálpebra inferior eu não faço, não fiz, achei desnecessário, certo? E aí fiz só a superior. Se não tiver essa pálpebra aqui, ele vai ficar com o olhinho arregalado. Então, para fazer essa pálpebra, eu vou usar o mesmo fio que eu fiz aqui a face. Vou deixar a ponta assim grande. E vou fazer uma laçada. Aí eu vou segurar nessa posição, pegando daqui para cá, porque eu quero que o avesso do ponto fique para cima. Eu tenho aqui 4 alcinhas. Nessa primeira alcinha, eu vou fazer um aumento quádruplo, ou seja, eu vou fazer 4 pontos dentro dessa alcinha. Vou deixar essa ponta aqui sobrando mesmo, que ela depois vai servir para eu encaixar essa pálpebra dentro aqui da cabeça. Então, vou fazer aqui 4 pontos dentro do mesmo ponto. E nas outras 3 alcinhas eu vou fazer um aumento em cada, ou seja, são 3 aumentos. Vou fazer aqui uma correntinha, vou puxar o fio, vou cortar também um pedaço grande. Eu vou apertar aqui a correntinha. Aí no outro olho a gente vai inverter essa ordem. A gente vai começar com os 3 pontos baixos, ou melhor, os 3 aumentos, e na última alcinha o aumento quádruplo. Vou fazer aqui junto com vocês. Vou deixar aqui a ponta do fio. Vou fazer uma laçada. Então, aqui eu vou fazer 3 aumentos. E aqui na última laçada eu vou fazer, na última alça, melhor dizendo, vou fazer 4 pontos dentro da mesma alça, um aumento quádruplo. Aí vou também aqui arrematar com um pedaço grande de fio. E pronto. Vou deixar aqui à espera. Voltei aqui com a carreira 22 já marcada. Esses 2 fios que ficam aqui, para não ficarem atrapalhando, eu vou fazer uma laçadinha assim nele. Então, a carreira 22 ela será feita da seguinte forma. 6 pontos, todos os pontos serão feitos com essa cor aqui. A gente não vai mais usar a cor clara. 6 pontos baixos, depois uma sequência de uma diminuição, 10 pontos baixos, 2 vezes, uma diminuição. Aí aqui na frente são 34 pontos baixos. Aí depois outra sequência de uma diminuição, 10 pontos baixos, 2 vezes, uma diminuição e 6 pontos baixos aqui no final. Essa carreira ficará com um total de 92 pontos. Como ela também não tem nada assim de especial, eu vou fazer ela aqui fora da câmera e retorno. Concluí aqui a carreira 22 e agora eu vou começar a colocar enchimento.
Para colocarmos o enchimento, a gente tem que prestar atenção aqui nesses volumes, que a gente tem que ir preenchendo de forma a ir valorizando cada volume desse. Aqui, na região aqui, da mandíbula, aqui da boca, nós fizemos aquele suporte interno. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente colocar o enchimento, para separar aqui a parte aqui da mandíbula superior e da mandíbula inferior, para ficar bem feitinho, assim. Então, a gente tem que sempre cuidar para que fique bem colocado o enchimento. Tem que ter paciência, vai demorar colocar esse enchimento, que é muito enchimento para esse tamanho de cabeça, para ele ficar todo preenchido, não ficar folgado, ficar todo assim, sem rugas, né? Todo estiradinho. Também não é para colocar demais, para não abrir os pontos. Quando eu vou colocar o enchimento, eu gosto de preencher aqui essa órbita, para ela não ficar mal formada, que a gente vai colocando enchimento e de repente ela vai ficar meio amassada aqui dentro, e aí na hora que a gente for colocar o olho, ela não vai estar bem formada, vai dificultar um pouquinho, o enchimento vai estar duro aqui dentro, vai ficar difícil. Eu não gosto de usar logo o olho para fazer isso, além de não sujar, a gente precisa, quando a cabeça já estiver cheia, colocar esse fio aqui para dentro. Então, a gente não vai poder fazer isso agora. Se a gente colocar, vai ficar ruim de colocar o enchimento também. Então, eu gosto de pegar uma bolinha, pode ser uma bolinha de isopor ou de outro material, de madeira, o material que vocês tiverem aí. Uma bolinha que seja mais ou menos do mesmo tamanho do olho. Então, eu tenho essa bolinha aqui de isopor, ela tem 30 milímetros, mas eu gosto mesmo de usar essa aqui de madrepérola. Ela é mais firme, fica mais fácil de encher e sem amassar. Eu vou colocar aqui dentro. Também é uma coisa opcional. Se vocês não tiverem esse material, não vão ficar desesperadas e sem conseguir fazer. Só vai dar mais um pouco de trabalho, porque a gente vai ter que ir colocando enchimento e toda hora ajeitando isso aqui, para ele ficar assim, nessa posição. Porque quando a gente colocar o enchimento vai ficar duro, e se não tiver bem formado, na hora de colocar o olho não vai ficar legal. Então, eu vou colocar o enchimento aqui, como sempre eu vou acelerar o vídeo, mas vocês saibam que vai ser demorado, tem que ter bastante cuidado e critério, tá? Aqui o nariz, não vou me preocupar, porque eu já coloquei a bolinha lá no vídeo anterior, então ele já está aqui no lugar, só vou me preocupar em encher as mandíbulas mesmo. Esse ganchinho que eu estou usando aqui, ele chama-se justamente enchedor de bonecos, certo? Ele foi feito exatamente para isso, para auxiliar, para a gente conseguir fazer o enchimento chegar nas partes assim mais fundas. Então aqui no queixo, ó, a gente vai empurrando para baixo, poder alcançar tudo. Aqui ainda pega bastante enchimento, reparem, que está encolhido, tem que ficar bem estiradinho. Há uma tendência de quando a gente está empurrando esses volumes aqui da frente, essa parte aqui de trás, ficar subindo, mas não tem problema, depois eu vou usar a agulha de feltrar para empurrar aqui, deixar ela bem assentada. Se vocês não tiverem agulha de feltrar, não tem problema, vocês podem levantar mais algumas carreiras de diminuição,
que aí vai ficar mais fácil de manter essa fibra aqui dentro, tá? Agora eu vou filtrar um pouco e verificar onde é que eu tenho que colocar mais aqui nesses volumes. Agora eu vou colocar mais aqui nas laterais. Vocês observaram o que aconteceu aqui, né? A bolinha. É por isso que é importante a gente colocar a bolinha, porque senão o que acontece? Depois a gente não vai conseguir colocar o olho aqui. A bolinha pulou porque eu empurrei muito aqui. Ela salta, essa bolinha, ela salta. A sorte é que eu tenho várias aqui, aí já peguei outra, porque aquela ali entrou embaixo de um móvel, depois eu tenho que procurar ela. Agora eu vou filtrar e vou deixar para concluir o enchimento mais para frente. A gente não consegue deixar todo modelado nessa primeira tentativa, tá? Pronto, agora eu vou marcar a próxima carreira, já volto. Agora, da carreira 23 até a carreira 25, iremos fazer 92 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as 3 carreiras de ponto sobre ponto e ao final eu volto. Concluí minhas 3 carreiras de 92 pontos baixos. Agora, a carreira 26, ela será feita da seguinte forma: 8 pontos baixos, depois uma sequência de uma diminuição, 13 pontos baixos, 5 vezes, uma diminuição e 7 pontos baixos no final. Essa carreira ficará com um total de 86 pontos. Vou fazer ela aqui e já volto. Concluí aqui a carreira 26 e agora eu vou colocar mais um pouco de enchimento e aí eu vou observar os lugares onde eu preciso preencher melhor. Então aqui, nessa região tem uma depressão aqui, vou encher mais para alcançar essa parte aqui. E aqui nessa região também, vou encher mais e aqui também nessa região próxima do nariz, encher mais um pouquinho, além de preencher mais aqui essa parte, certo?
Da carreira 27 até a carreira 29, 3 carreiras, iremos fazer 86 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e volto ao final. Concluí as minhas 3 carreiras de 86 pontos, e agora vamos fazer a carreira 30, e nela nós vamos colocar as orelhas. Eu já marquei aqui nas orelhas. Nós deixamos aqui 6 pontos, aqui também 6 pontos. Então, eu coloquei aqui um marcador no primeiro ponto, um marcador no 6º ponto. E aqui, na cabeça do nino, nós vamos fazer o seguinte: 18 pontos baixos, aí vamos prender a orelha esquerda por 6 pontos, eu já vou colocar ela aqui. Aí faço aqui mais 38 pontos baixos, e prendo a orelha direita por 6 pontos. E aqui no final, restam 18 pontos baixos. Vamos continuar com um total de 86 pontos. Então eu vou fazer aqui 18 pontos e volto para prender a orelha esquerda junto com vocês. Fiz aqui os 18 pontos baixos, agora aqui não tem segredo. A gente vai costurar diretamente aqui. Então, ó, eu estou aqui, eu já pego aqui o primeiro ponto, e o próximo ponto aqui da cabeça, passo um ponto baixo, e assim sucessivamente. E o último ponto. Então, prendi aqui a orelha esquerda por 6 pontos, vou fazer aqui agora 38 pontos baixos, aí vou prender a orelha direita, também da mesma forma como eu fiz aqui, 6 pontos, e depois os 18 pontos. E aí volto para a próxima carreira. Terminei minha carreira 30 aqui, a orelhinha do nosso nino já presa, certo? Agora na carreira 31, iremos fazer 86 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha e ao final eu volto. Concluí a carreira 31, e na carreira 32 faremos 8 pontos baixos, depois uma sequência de uma diminuição, 8 pontos baixos 7 vezes, uma diminuição no final e 6 pontos baixos. Essa carreira ficará com um total de 78 pontos. Então vou fazer aqui a minha e retorno. Concluí aqui a carreira 32, agora eu vou colocar mais enchimento. E aí agora eu vou observar aqui os lugares que ainda estão vazios, murchos, precisando de encher. Certo? Eu vou reforçar aqui essa parte. Então, para reforçar essa parte aqui de baixo, como eu já coloquei aqui tudo compactado, parecendo um bloco só, eu vou abrir aqui nessa região um pouquinho aqui, enchimento. Vou abrir aqui, porque agora eu vou produzir enchimento até aqui a parte de baixo e vou usar esse enchedor aqui para poder alcançar lá embaixo. E aí eu vou também colocar aqui nessa parte de baixo, tudo aqui por dentro. E aí eu vou colocando assim aos poucos. Pronto, agora, sim, essa região aqui ficou bem cheia. Então agora eu só vou completar aqui, porque ficou um buraco aqui. Eu vou completar até encher todo esse buraco aqui.
Pronto, agora nas carreiras 33 e 34 eu vou fazer 78 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreiras e volto. Concluí aqui as minhas duas carreiras de 78 pontos cada. E agora na carreira 35, iremos fazer uma sequência de 11 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Essa carreira ficará com um total de 72 pontos. Então vou fazer aqui essa minha carreira de diminuições e volto. Concluí aqui a carreira 35 e antes de dar continuidade, vou colocar mais um pouco de enchimento, dessa vez observando para a gente preencher aqui essa região, e de forma que aqui a gente consiga levantar um pouquinho as orelhas. Então é o enchimento aqui que vai fazer ela levantar um pouco. As carreiras 36, 37, 38 serão carreiras de todas de diminuições. Então eu vou colocar aqui na tela quantas diminuições cada carreira vai ter e vou fazer fora da câmera, porque é uma carreira simples, só com diminuições, para a gente ganhar tempo. Então na carreira 36 serão 5 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 10 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, 5 pontos baixos no final, totalizando 66 pontos. Na carreira 37, vai ser uma sequência de 9 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, totalizando 60 pontos. Na carreira 38, vai ser 4 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 8 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, 4 pontos baixos, totalizando 54 pontos. Então, vou fazer essas 3 carreiras e volto depois já com a carreira 39. Na carreira 39, nós já vamos colocar aqui as galinhas nessa posição aqui. Então, ela será feita da seguinte forma. Primeiro serão 6 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos, aí vamos prender aqui por 3 pontos, então separei aqui 3 pontos, e já marquei aqui na galinha também 3 pontos, a gente vai pegar aqui pelo avesso, então eu marquei aqui 2, 3 pontos, aí logo depois que prendermos a galha, faremos uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição, aí vamos prender a outra galha, também por 3 pontos, já está aqui separado também, aí 4 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo aqui no final. Essa carreira ficará com um total de 48 pontos. Então, eu vou fazer aqui essa primeira parte, quando chegar aqui para prender a galha, eu volto com vocês. Cheguei aqui no momento de prender a galinha aqui, vou fazer junto com vocês, no tamanho que o nosso ninho está, pelo fato de eu ter que deixar aqui embaixo da câmera, fica um pouco estranho, né, a forma aqui de apresentar, mas para vocês visualizarem, acho que vai ser melhor assim. Talvez eu vire um pouquinho de lado para vocês verem melhor, mas aqui eu já marquei então aqui por dentro os 3 pontos, certo? Marquei o primeiro ponto, aqui tem o segundo ponto, o terceiro ponto. Então aqui, eu já vou tirar aqui esse marcador, eu vou entrar aqui nesse primeiro pontinho, aqui por dentro, vou passar a laçada aqui, do lado de cá. Aqui eu faço uma correntinha. Aí eu vou introduzir aqui no mesmo ponto,
E aí vou aqui para o próximo ponto, ou seja, o ponto onde estava aqui o marcador, que é o primeiro ponto aqui. E aí vou fazer um ponto baixo aqui, unindo a galha com a cabeça. Agora eu vou para o segundo ponto. Coloco aqui também no segundo ponto. E agora aqui o terceiro ponto. Passo aqui, terceiro ponto. Aí aqui em seguida já é uma diminuição. Vou fazer aqui. Aqui serão 7 pontos baixos e uma diminuição. E agora eu vou prender a outra galha. Então, vou tirar aqui já esse marcador. Aí vou aqui introduzir aqui por dentro na galha, passo a alcinha aqui por dentro desse ponto, passo uma correntinha, entro novamente no mesmo ponto, e aqui vou no primeiro ponto, e faço um ponto baixo, prendendo a galha na cabeça. Segundo ponto. O terceiro ponto. Agora eu vou continuar aqui a minha carreira, vou fazer aqui 4 pontos, uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição, um ponto baixo, e volto com a próxima carreira. Voltei aqui com a carreira 40, nela faremos 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, vai dar um total de 42 pontos. Então aqui eu vou fazer, aqui a gente vai fazer, aqui vai pegar normalmente, nessa galinha nós usamos 3 alcinhas para prender na cabeça, e ficaram 3 alcinhas aqui. Então a gente vai pegar as 3 alcinhas e trabalhar normalmente aqui, certo? Agora, quando chegar aqui, vai ter uma diminuição aqui, pegando aqui a primeira alcinha aqui desse ponto. Então, eu vou voltar aqui para fazer junto com vocês, tá? Eu vou fazer aqui e volto para fazermos essa galinha, porque vai ter essa diminuição, para vocês verem como fazer para ficar com bom acabamento aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no ponto para fazer essa diminuição. Eu vou aqui pegar esse ponto, porque aqui foi onde nós puxamos aquela laçadinha para unir o primeiro ponto da galha com a cabeça. Então ela fica aqui um pouco grossa, não vai dar para a gente pegar a alcinha da frente. Então a gente introduz aqui no ponto, puxa uma laçada, introduz aqui no primeiro ponto aqui da galha, puxa uma laçada também, e agora puxa a laçada por dentro das 3 alcinhas aqui, certo? Aí aqui, no próximo ponto, a gente faz um ponto baixo, no seguinte, também faz um ponto baixo, e aqui a gente tem cuidado para não pegar o ponto onde a gente uniu a cabeça. Então, pega aqui são 3 pontos, 4, 5, 6, e agora vai ser a próxima diminuição. Então, se você tiver dúvida aqui, qual o primeiro ponto aqui que você tem que pegar, você conta aqui a partir do marcador. Eu uso o marcador por isso, facilita muito a vida da gente, em questão assim de não errar a pontuação, de ficar tudo certinho, enquadrado direitinho e alinhado. Eu uso os marcadores por isso. Então, é só contar aqui 1, 2, 3, 4. Eu tinha feito 2 pontos aqui, mais 4 cá. Agora que eu vou fazer logo esse aumento, ou essa diminuição. E aí vou concluir aqui a minha carreira com mais 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí volto aqui com vocês. Fiz aqui a minha carreira 40.
Aí agora que eu vou aproveitar, eu vou, com a junta de uma pinça aqui, colocar um pouquinho de enchimento aqui nesse final da galinha, para ela ficar bem firme aqui, certo? Agora, na carreira 41, faremos uma sequência de 5 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, que dá um total de 36 pontos. Então, eu concluí aqui a minha carreira 41. Agora eu vou ajustar aqui o enchimento, preenchendo aqui as áreas que ainda estão vazias. Concluí aqui a minha carreira 41, e agora nós vamos fazer aqui algumas marcações. A primeira marcação que eu quero fazer é em relação à orelha. Eu não fiz no Nino, e vocês observem que a orelha dele também ficou assim um pouquinho caída, mas geralmente as ilustrações da Rena, ela sempre tem a orelhinha mais em pé, inclusive o desenho que eu usei como inspiração para fazer ela, ele tem a orelhinha mais em pé, não muito, não é uma orelha assim em pé, mas ela é um pouquinho em pé. Então eu vou fazer dar um pontinho aqui e aqui, para levantar ela um pouquinho. Então eu vou pegar, vou cortar aqui esse fio, depois eu retomo. Vou pegar essa agulha aqui, uma agulha grande de ponta, uma agulha de boneca, mas uma agulha pequena. E aí eu vou vir aqui, na parte de baixo aqui, introduzir aqui, ó, e aqui em cima. Na mesma carreirinha eu vou entrar aqui, vou sair aqui dentro da cabeça. Eu vou vir aqui com a outra ponta. Vou entrar aqui 2 ou 3 pontinhos adiante. E entra aqui também na mesma carreirinha. Vou dar um nó aqui. Aí vocês observem que ela levantou, mas não ficou muito alta. Não é a minha intenção essa. Aqui eu vou amarrar. Se você quiser que fique mais firme, mais seguro, né? Para não quebrar, pode dar uma outra volta. Dá um nozinho. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá e volto com vocês. Já fiz aqui. Agora vocês tenham cuidado para quando puxarem e apertar, para não ficar abaulado aqui, não ficar uma depressão aqui nessa região. Tem que ajeitar aqui o enchimento para que a cabeça continue redondinha aqui, certo? Agora nós vamos fazer aqui a marcação da boca. A boca ela já está definida aqui, a mandíbula, então o que a gente vai fazer é só marcação mesmo, a gente não vai apertar, não vai nada, só que a gente vai precisar de uma agulha de boneca grande. Então aqui, vocês observem, eu só faço, eu vou primeiro introduzir aqui nesse ponto, e nesse ponto eu levo lá para cima, vou amarrar. Eu não cortei esse fio muito comprido, porque ele vai só uma vez.
Então, aqui, exatamente aqui, nessa direção aqui da boca, aqui, onde nós fizemos os pontos em FLO, eu vou entrar aqui, vou levar lá para cima. Eu vou usar um alicate, fica um pouquinho duro de puxar. Agora eu vou aqui do outro lado. Então, o ponto é exatamente nessa depressãozinha aqui, dessa carreira que nós fizemos. Nós fizemos em FLO na carreira de pontos baixíssimos que nós fizemos em BLO antes. Então, vai ficar essas alças aqui, criando assim, né, essa protuberânciazinha aqui, essa linha mais ressaltada, né. Então, ponto é exatamente aqui onde termina essas alcinhas aqui em FLO. Então, vou introduzir aqui, vou levar lá para cima também. Aqui, ó, sem apertar, só para fazer para acender essa boca, para destacar ela só. Então, não apertei, só amarrei. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui. Aqui termina, isso aqui, ela segue aqui, essa linha. Então, a gente vai andar aqui até essa região aqui. Vai andar também aqui, até aqui. Então, aqui vocês observem que tem aqui um aumento. A gente vai colocar exatamente aqui nesse aumento. Do lado de cá, a gente vai colocar aqui um pouquinho, o aumento está aqui embaixo, a gente vai colocar aqui, certo? Então, aqui fica difícil de contar, porque a gente fez um monte de diminuições aqui, fica mais difícil de contar. Mas, você pode se basear aqui, ó, nessa região aqui desse sulco, tem aqui e aqui também. E acompanhando essa carreira. Aqui eu vou usar uma agulha menor, porque aqui a gente não precisa ir lá para cima não, tá? A gente pode fazer aqui por baixo mesmo. Então, vou colocar aqui e vou sair cá. Aí agora que eu vou colocar lá para cima. Vou introduzir aqui onde eu introduzi o outro, vou levar lá para cima, trocar a agulha. Vou usar essa agulha aqui menor. Se não tiver essa agulha, eu aconselho a que adquira, porque essas agulhas para quem faz amigurumi, elas são bem úteis. São de vários tamanhos. Ajuda na hora que a gente vai fazer essas marcações. Cuidado para não apertar demais cá, porque senão vai sumir aqui. O que a gente quer é justamente que fique destacado aqui. Não quer que suma. Dá um nozinho também para não soltar lá embaixo. Agora a gente vai colocar uma outra linha aqui nessa direção. Então aqui nós temos, nessa primeira carreirinha aqui, 2 aumentos aqui no centro. Então a gente vai ter um aumento para cá, outro para cá. A gente vai introduzir exatamente aqui, nesse meiozinho.
E aqui a mesma coisa aqui. Nós temos 2 aumentos aqui e 2 aumentos aqui. Então, vou colocar aqui exatamente entre esses 2 aumentos. Vem com cuidado para não apertar. Às vezes, quando a gente puxa a agulha, a linha acaba ficando apertada. Olha que fica um pouquinho torto, então vou mexer aqui, e às vezes acontece, como tem aumentos e diminuições, da linha ficar torta, ela tem que ficar certinha. Eu vou chegar só um pouquinho mais para cá. Então, ao invés de botar entre um aumento e outro, eu botei nesse aumento de cá. Eu falei, quando a gente puxa a linha, acontece isso. Então, a gente não pode deixar acontecer. A gente quer que fique aqui fofinho. Não quer que fique apertado. Então, agora ficou certinha a minha. Aí eu vou amarrar também sem apertar. Amarrar só para não soltar. Vou soltar um pouquinho essa orelha. Ficou. Prendeu um pouco de fibra aqui. Pronto. Agora nós vamos colocar os olhos. Então, para os olhos a gente vai precisar também da agulha grande. Deixa eu ver essa aqui. Esse fio ele quebra com facilidade. Então eu vou colocar um outro fio aqui para dar mais resistência na hora que for amarrar. Pode ser dessa cor mesmo que vai ficar aqui dentro. Não tem problema. Só para não quebrar quando eu puxar. Aqui o olho a gente vai precisar puxar. Vou colocar aqui 2 fios na agulha. E aí eu vou exatamente aqui no centro do olho. E aí vou sair aqui, um ponto aqui no centro. Aí tem que ter cuidado para sair exatamente nesse buraquinho, sem puxar fio, para não ficar depressão aqui nessa região. Puxar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Eu só estou fazendo isso porque esse fio ele quebra com facilidade. Se vocês estiverem usando um fio mais resistente, geralmente o fio 100% algodão ele é mais resistente, esse aqui ele não é 100% algodão. Então ele quebra com mais facilidade.
Eu gosto dele porque ele é bem macio para fazer amigurumi, eu acho ótimo, deixa uma textura bem legal assim de pegar, é fácil também de manusear, não dói as mãos. Aqui também eu vou colocar aqui no centro, e aí eu vou com cuidado sair aqui no mesmo ponto, com cuidado para não pegar o fio, e senão vai ficar uma depressão aqui. Aí no mesmo buraquinho. Aqui a gente só precisa ter o cuidado, porque vocês lembram que quando nós fizemos aqui essa parte da íris, nós não fizemos circular, fizemos ela em forma elíptica. Então, essa forma elíptica ela deve ficar assim mais na vertical. Ajeita aqui o olho. A parte branca, a gente deixa ela maior aqui na lateral, e mais juntinho aqui do nariz. Agora que eu vou puxar também. Aqui eu vou amarrar. Aqui a gente amarra puxando bem, certo? E agora eu vou botar esses fios lá pra dentro. Vou botar dois, depois eu boto mais dois. É importante a gente fazer isso com a cabeça ainda aberta, pra gente justamente ter onde jogar esses fios todos aqui. E a gente faz assim, pra ficar marcado. Pronto, esses fios aqui a gente pode cortar, não precisa amarrar porque já foram amarrados lá embaixo. Pronto. Agora aqui a gente vai ajeitar as pálpebras. Se vocês quiserem fazer uma menina, aí vocês podem botar um cílio postiço aqui nessa pálpebra. Soltar esse nó aqui, que eu acabei apertando demais. Vou soltar esse nó aqui e já volto. Então aqui, agora também passar lá pra cima, esses fios aqui. Então mais ou menos aqui, no centro do olho, aqui por dentro. Observem que aqui nós temos 5 carreiras. Então aqui, na direção da terceira carreira, a gente enfia aqui e leva lá pra cima. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora a gente vai fazer um contorno aqui na sobrancelha, ou na pálpebra. Sim.
eu vou fazer dessa mesma cor aqui que eu fiz a boca. Nesse aqui eu usei o marrom que eu usei na sobrancelha. Mas eu tô pensando em fazer a sobrancelha desse menino aqui também dessa cor. Então, para fazer aqui esse contorninho da pálpebra aqui, a gente vai fazer também colocando aqui, mesmo lugar onde a gente entrou com a pálpebra. E aqui a gente também vai fazer a mesma coisa aqui, levar lá pra cima. Folgar aqui. Aí a gente agora vai fazer aqui, para poder puxar, ficar aqui no lugar certinho. Aqui. A gente acaba gastando mais fio fazendo isso, mas quando a gente está trabalhando com essa agulha grande, se a gente colocar o fio muito curto, a gente não consegue alcançar para introduzir a agulha. Ela precisa de uma distância para a gente conseguir introduzir ela. Agora eu vou marcar a sobrancelha. Eu vou pegar aqui a minha canetinha mágica. Vou marcar a sobrancelha igual a esse daqui. Então, eu peguei aqui, ó, nesse último, aqui, antes, então essa carreirinha aqui, essa fileira aqui, aí eu vou para esse ponto aqui, antes dessa troca de cor. Então, eu vou fazer aqui um pontinho, e aqui, do lado de cá, é aqui nessa segunda fileirinha aqui, e aqui também, nessa posição aqui, ou seja, nessa carreira aqui de cima. Então, um ponto nessa carreira de baixo, outro ponto aqui nessa carreira de cima. E aqui eu vou fazer assim. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Segunda carreirinha, a carreira aqui de cima. Aqui eu vou me guiar pela carreira aqui. Essa carreira aqui eu vou marcar aqui. E essa carreira aqui eu vou marcar aqui. Essa ficou um pouco reta. Tem que fazer um pouquinho curvinha aqui. De cada um eu vou curvar mais. Agora, então vou usar aqui a agulha de tapeceiro sem ponta. Eu vou entrar aqui. Posso entrar aqui em qualquer ponto. Vou sair aqui nesse primeiro pontinho. Vou deixar aqui essa ponta para arrematar depois. E aqui eu vou seguindo aqui essa linha. Coloca aqui, saio cá. E saio cá.
Aqui eu escondo o fio. Agora eu vou fazer aqui do lado de cá e volto. Agora eu vou fazer um pontinho de luminosidade. Eu falei para vocês que a gente ia fazer com tinta. A tinta aqui de tecido. Vou colocar um pontinho aqui e o outro aqui. Ficou bem bonitinho, né? Agora, essas próximas carreiras, eu vou deixar aqui na tela a numeração delas. Eu vou fazer fora da câmera, vocês fazem aí também. Na carreira 42, 2 pontos baixos, uma diminuição, depois uma sequência de 4 pontos baixos, uma diminuição, 5 vezes, 2 pontos baixos no final, que vai dar 30 pontos. Na carreira 43, uma sequência de 3 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes, que vai dar 24 pontos. Na carreira 44, um ponto baixo, uma diminuição, depois uma sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes, mais um ponto baixo no final, totalizando 18 pontos. Na carreira 45, um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes, vai dar um total de 12 pontos. Aí eu vou voltar aqui, porque a gente vai ajustar aqui esse enchimento para poder fazer o arremate, tá? Fiz aqui as carreiras 42, 43, 44, 45. E agora eu vou completar aqui esse enchimento, ajustar aqui essa parte que ficou vazia. Agora, a última carreira, que é a carreira 46, nós vamos fazer 6 diminuições em BLO. Vou fazer aqui a primeira. Vai pegando só a alcinha de trás aqui. Então, vou fazer aqui mais 5 diminuições e volto aqui. Corri aqui minhas 6 diminuições, agora eu vou cortar o fio para arrematar. Agora aqui ficaram essas alcinhas aqui, que a gente fez aqui em BLO, ficaram essas alcinhas aqui em flor, em FLO. Então aqui agora a gente vai fazer o topete pegando nessas alcinhas. Então, para fazer o topete eu vou fazer aqui uma laçada aqui, um fio. Aí eu vou vir aqui no primeiro.
puxar aqui. Esse primeiro aqui eu vou fazer um ponto baixo, mas depois eu vou fazer aqui algumas correntes. Eu vou fazer 5 correntes. Vou fazer aqui nessas correntinhas 4 pontos. Eu vou aqui na próxima laçada, esse fio eu vou deixar aqui, depois eu escondo ele. Vou aqui na próxima laçada, faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima, faço outro ponto baixíssimo. Então, fiz aqui 5 correntinhas, 4 pontos. Agora eu vou fazer aqui 7 correntinhas. Vou fazer aqui 6 pontos. No final dos 6 pontos eu volto. Fiz aqui os 6 pontos. Agora eu vou aqui na próxima laçada aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou na próxima laçada. Faço um ponto. Fiz um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou fazer 9 correntinhas, 8 pontos. E assim sucessivamente até fazer 15 correntinhas e 14 pontos. No final eu volto aqui. Então fiz aqui as 6 mechas. Agora eu vou prender essa última aqui. Eu posso nozinho aqui. E eu escondo esses fios aqui dentro. Para modelar o topete do menino, a gente vai passar cola branca aqui nas mechas. A gente pode espalhar aqui a cola no comprimento dela. E aí a gente pode modelar. Eu vou colocar cabelinho assim, porque eu vou fazer. Aqui vai ser lina, não vai ser mini. Vou fazer um casalzinho para poder decorar a nossa mesa de Natal. Vou colocar uns alfinetes aqui, esperar um tempinho a cola secar e ele ficar nessa posição. Vocês entendam que essa cola, ela não colou a mecha aqui na cabeça, é só para modelar. Vou colocar também os cílios. Vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui. Eu vou pegar ela com a espátula. Eu vou passar aqui na borda.
Aqui fica uma pontinha aqui, aí eu vou cortar. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já trago para vocês verem o resultado. Com isso, nós chegamos à conclusão da cabeça da rena Nino. Durante o processo, eu resolvi transformar essa versão em uma versão feminina, que eu chamei de Lina, para formar um casal na decoração de Natal. O passo a passo é o mesmo, o que muda são apenas 2 detalhes finais: os cílios e a forma de modelar o topete. Quem preferir fazer o Nino, pode não aplicar os cílios e modelar o topete como no Nino piloto. Quem preferir fazer a Lina, pode acrescentar esses detalhes. Vou disponibilizar ainda um vídeo extra, ensinando o cachecol e o gorro do Nino, e um laço para a Nina. Claro que cada pessoa pode criar seus próprios modelos, mas quem quiser fazer iguais aos meus, vai poder acompanhar esse vídeo complementar. Espero que esse vídeo te ajude a finalizar a cabeça da sua rena com tranquilidade. Se o conteúdo foi útil, deixe seu like, compartilhe e acompanhe os próximos vídeos do canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo. Se você gostou deste vídeo e gosta do meu trabalho, quero te convidar a apoiar o canal, tornando-se membro do clube Arte da Vovó Jace. Ao se tornar membro, você terá acesso a vantagens especiais e ainda estará ajudando esse cantinho a continuar crescendo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e escolher a categoria que mais combina com você. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Juntos vamos criar muitos amigurumis lindos.